Olá, somos da Universidade Federal de Alagoas, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática. E hoje vamos discutir a matemática financeira de forma integrada com as ciências humanas e sociais aplicadas. Eu me chamo Felipe Miranda Mota, sou mestrando e orientando da professora Cláudia de Oliveira Lousada. Para o desenvolvimento deste projeto integrador, no que concerne à Base Nacional Comum Curricular, alguns elementos são contemplados, entre eles as competências gerais, a de número 1, que diz respeito à valorização e utilização dos conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, a competência geral de número 3, que diz respeito a valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais, a competência geral de número 4, que diz respeito à utilização de diferentes linguagens, competência geral de número 5, que diz respeito à compreensão, utilização e criação de tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética, e a competência geral de número 6, que diz respeito à valorização e apropriação de conhecimentos e experiência. No que concerne às competências específicas da área de matemática e suas tecnologias, 3 são contempladas: a de número 1, que diz respeito à utilização de estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das ciências da natureza e humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas. A competência específica de número 2, que diz respeito a propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis. E a competência específica de número 3, que diz respeito à utilização de estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos. No que diz respeito à matemática, algumas habilidades também foram contempladas. Entre elas, temos interpretar taxas e índices da natureza socioeconômica, temos aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na análise de ações envolvendo a utilização de aplicativos, temos a interpretação de comparar situações que envolvam juros simples com as que envolvam juros compostos, entre outras. E vale salientar que competências específicas da área de ciências da natureza também foram contempladas. No desenvolvimento deste projeto, contemplamos alguns objetivos, entre eles conhecer como acontecem algumas medidas, entre elas como podemos medir o dinheiro, analisar as mudanças que o dinheiro pode sofrer, e investigar os custos de nossas necessidades, as taxas de juros. Diante desses objetivos, já podemos enxergar a relação direta da matemática financeira com o desenvolvimento de tal projeto e que ele será aplicado além da matemática. Como mostrado na página inicial da apresentação, para o seu desenvolvimento e contemplação do projeto integrador, ele foi dividido em algumas etapas. A primeira diz respeito à medida de todas as coisas. E como vocês podem observar aí, trazemos alguns exemplos cotidianos. Para iniciar essa temática, propomos algumas questões para serem lançadas para os estudantes. Primeiro, como e por que medimos os objetos, as ações e as relações? Segundo, quais são as relações entre as formas de medir e as dinâmicas históricas de poder e cultura? Para incrementar essa discussão, o professor pode salientar que o tempo pode ser poesia, pode ser arte, pode ser vida, pode ser ocupado por coisas com nome ou sem, mas também pode ser uma medida de gestos e ações. Pode ser medida em horas, minutos ou nos milênios da história. No tempo, há o que pode ser medido, o que não pode ser medido e há a matemática para medir. A história está inserida no tempo e o modo como medimos o tempo e todas as coisas mudam durante a história. E durante o desenvolvimento desse projeto, nós vamos conhecer qualidades, quantidades e suas histórias ao desenvolver os enlaces da matemática com as decisões sociais e políticas que tornaram as medidas o que são hoje. Por isso, essa relação com a matemática e a área de ciências sociais e humanas aplicadas. Para iniciar, podemos começar a discussão com a apresentação dessas duas imagens e também com outro questionamento, do tipo, o que o dinheiro pode comprar? Para
fazer com que os alunos se interessem, o professor pode fazer uma introdução, propondo vários questionamentos. Entre eles, o que é preciso para ter comida na mesa? Diante disso, o professor pode salientar que em diversos momentos da história, para se alimentar, a maioria das pessoas precisava estar envolvida no cultivo dos alimentos, como ocorreu durante o período do feudalismo, na Europa Ocidental, em que o modo de produção se baseava na servidão camponesa. A maior parte da população no Brasil atual vivencia a situação de modo distinto daquela vivida no feudalismo. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, o PNAD, feita pelo IBGE, desenvolvida no ano de 2019, no Brasil, menos de 10% da população trabalha na produção de alimentos, seja na agricultura, pecuária, pesca ou agricultura. Já nas sociedades do período do feudalismo, cujo apogeu ocorreu entre os séculos XI e XIII, a maior parte dos produtos necessários para a sobrevivência das pessoas era produzida no próprio feudo. O trabalho de cada indivíduo visava, em geral, ao consumo local e os produtos eram divididos de acordo com regras específicas, o que é totalmente diferente de hoje. Por isso, nós trazemos essas duas imagens para fazer essa comparação. No capitalismo contemporâneo, são bem distintas as relações entre o trabalho e a forma como se adquire a parcela pessoal da riqueza social, isto é, a riqueza produzida pelo conjunto da sociedade. Para que os estudantes se envolvam no projeto integrador, vamos colocar o conhecimento de cada um em ação e, com isso, proponha que eles realizem esta atividade. Inicialmente, peça que eles observem a quantidade de objetos à sua volta e anote o nome de alguns deles no caderno, como cadeira, celular, televisor, mesa, caderno, caneta, lápis, livro, mochila, bolsa, entre outros. Por conseguinte, tente encontrar o nome do fabricante e o local de fabricação dos objetos listados. Lembre que o local de fabricação não precisa ser o mesmo da sede da empresa fabricante. Determinado produto de uma empresa estadunidense, por exemplo, pode ser fabricado na Índia. Escolha 10 objetos e organize uma tabela com alguns dados, entre eles nome do objeto, fabricante, país de fabricação, responsável pela compra, pessoa ou instituição, nome de uma pessoa que eu conheço cujo trabalho envolve produzir objetos como este, preço aproximado do objeto. Em seguida, além dos objetos escolhidos, não foi comprado por ninguém ou por nenhuma instituição. Em caso afirmativo, qual? Será que nenhum dos objetos escolhidos não foi comprado por ninguém ou por nenhuma empresa? Por conseguinte, escolha um dos objetos dentre os quais não foram fabricados no Brasil. Escreva um texto curto de 1 ou 2 parágrafos contando como imaginava que esse objeto chegou até você. Pense nos trajetos que possa ter percorrido e por quais meios de transporte. Para isso, faça uma pesquisa com base nos ditos a seguir, imaginando um trajeto e um meio de transporte entre as localidades pesquisadas. Por exemplo, quais são as cidades mais importantes no país de origem do objeto? Quais são os principais portos ou aeroportos desse país? Como as mercadorias são transportadas até o estado onde você mora? Quais são as principais cidades para embarque e desembarque de mercadorias no seu estado? Quais são as formas de impacto ambiental que podem ser geradas na produção, no transporte e no consumo de mercadoria escolhida? E além disso, o professor pode pedir que os alunos reúnam-se em círculos e, com a mediação dele, organizem um debate de acordo com algum roteiro que ele predetermine. Por exemplo, que compare as respostas para a pergunta: conhece alguém cujo trabalho envolve produzir objetos como este? Um outro exemplo. Agora compare as respostas para a pergunta: você sabe aproximadamente o preço de tal objeto? Uma outra. Em sua maioria, a produção e o consumo dos produtos que utilizamos é local e comunitária ou global e distanciada? Após o desenvolvimento da etapa anterior, agora vamos discutir um pouco sobre os preços e produtos. Ao observar os objetos do dia a dia atualmente, é possível identificar o que o mercado, o dinheiro e as trocas econômicas são os reguladores da distribuição de produtos. Em outras palavras, dois dos principais determinantes que regulam os bens que cada pessoa pode adquirir são o preço individual de cada objeto e a renda disponível para compra. Para sistematizar e avançar o conteúdo do debate, cabe perguntar aos estudantes, por exemplo, de onde vêm os objetos que sustentam a vida humana? Ou seja, como é produzido e adquirido o sustento da vida de cada pessoa? Em geral, a resposta para tais perguntas é a mesma. Depende do momento histórico da região geográfica, da origem social, da cultura e de diversos outros elementos socio-históricos. Ou seja,
Se em algumas formas de sociedade não capitalista as pessoas produzem localmente os bens necessários para suas comunidades e os dividem por meio de regras sociais específicas, no capitalismo atual a produção e o consumo são balizados pelo mercado internacional. Uma das implicações disso é que muitas das pessoas que vivem sob o capitalismo trabalham em processos distintos daqueles que produzem os bens consumidos. Adicionalmente, mesmo as pessoas que trabalham produzindo bens que compõem sua cesta pessoal de consumo precisam ainda compará-los no mercado após obterem a renda de seu trabalho. Para viabilizar o acesso a bens produzidos por técnicas, trabalhos, tecnologias e pessoas distantes da realidade local, foram necessárias diversas transformações sociais. Uma delas envolve o fato de atualmente a maior parte da produção humana ser feita com a mesma finalidade, produzir mercadorias que possam ser comercializadas. Ou seja, essa é inclusive uma das principais características do mundo capitalista. A produção e a circulação de produtos e serviços orientada ao mercado é tão predominante no mundo atual que até mesmo sociedades que se definem como socialistas, caso da República Popular da China, produzem para vender no mercado. Diante disso, podemos dizer que produzir para vender, trabalhar para comprar, esse é o sistema capitalista. Mas nem sempre foi assim, pois se tratava de uma construção social, não de uma lei natural. Após iniciar a discussão a respeito do capitalismo, o professor pode incrementar essa discussão a respeito da qualidade das quantidades, colocando que, além de possibilitar o acesso a mercadorias produzidas nas mais diversas partes do mundo, as formas mais avançadas da divisão internacional do trabalho possibilitam hoje que a mesma mercadoria seja composta de partes, tecnologias e matérias-primas produzidas ou extraídas em localidades distintas e distantes. E para que esse sistema funcione, muitas condições são necessárias, entre elas um sistema de direito internacional que regule contratos, moedas aceitas internacionalmente. Os países envolvidos devem garantir a propriedade privada e a produção capitalista, e que um sistema de medidas unificadas entre os países envolvidos na produção de um mesmo item é necessário. E também deve destacar que erros podem acontecer no desenvolvimento dessas quantidades e que podem impactar a sociedade de um modo geral. Um exemplo é que já houve casos que o erro foi medido em centímetros. Em 1999, por exemplo, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço NASA perdeu milhões de dólares e a sonda espacial Mars Climate Orbit, que orbitaria Marte por causa de uma confusão entre sistemas de medida. Após o desastre e o prejuízo, em 1999, a NASA promoveu mudanças nas políticas e práticas com unidades de medida. Esse aprimoramento, no entanto, não foi suficiente para impedir um novo acidente espacial, devido a erros do design da cápsula Genesis, que em 2004 foi destroçada quando os paraquedas não se abriu, por conta de um erro de cálculo que o deixou mal posicionado no interior da cápsula. Estão vendo que muita coisa pode ser medida? Com isso, podemos levantar uma discussão a respeito da medida, a quantidade da qualidade. Um dos campos de atuação da matemática é a medição de grandezas, quantidades, processos e relações. Tendo isso em mente, a matemática estudada na escola é possível medir massa, volume, área, comprimento, velocidade, entre outros. Contudo, a matemática é importante também fora da escola. Medimos, por exemplo, o tempo que precisa trabalhar para obter uma renda, e a quantidade de dinheiro que é necessário para comprar cada mercadoria. Combinando essas duas variáveis, calculamos quanto cobrar por determinado trabalho e quando pode ser pago comparado ou quantas dívidas podem ser quitadas com o dinheiro recebido. Medir, quantificar e calcular são processos e habilidades essenciais para a vida atual. Mas o que significa medir algo? Essa é uma questão tanto matemática quanto filosófica. Pensadores como René Descartes, entre outros, se debruçavam filosoficamente sobre essa questão. Segundo Hegel, por exemplo, a medida é a quantidade da qualidade. Mas o que isso significa? Significa que a medida do volume de um objeto, por exemplo, é a medida da qualidade de ocupar espaço do objeto mensurado. Um outro exemplo é o preço de uma mercadoria, que nada mais é que a medida da quantidade de dinheiro que ela vale. Valer ou custar dinheiro é a qualidade que está sendo medida. Diante disso, podemos dizer que a matemática é também uma ciência qualitativa, pois ao trabalhar com diversas medidas, trabalha com a quantificação
de diversas qualidades. Ser trocada por dinheiro é uma qualidade comum a todas as mercadorias. Se não pode ser trocada por dinheiro, não é mercadoria. Quando estabelecemos um preço, estamos medindo quanto custa determinada qualidade uma mercadoria possui. Assim, podemos dizer que a matemática é também uma ciência qualitativa, pois, ao trabalhar com diversas medidas, quantifica diversas qualidades. Assim sendo, chegamos ao ponto de destacar o poder da medida e a medida do poder. Um exemplo, a medida das polegadas de uma TV é dada pelo comprimento em polegada da diagonal da tela. O nome dessa unidade de medida, polegada, deriva do tamanho dos polegares, mas sabemos que os tamanhos dos polegares variam entre as pessoas. O mesmo ocorre com outras unidades de medida derivadas de partes do corpo, como nos casos das unidades de medida palmos e pés, por exemplo. Sendo assim, como é possível existir uma unidade de medida precisamente definida como a polegada, dadas as variações entre os tamanhos dos polegares? As respostas a essas perguntas são desenvolvidas por meio de investigações sobre a história e as relações de poder. Desde os primeiros anos escolares, são ensinadas unidades de medidas como metro, centímetro, quilograma, grama, entre outras. Por isso, talvez seja difícil imaginar que medir objetos e grandezas dessa maneira é uma prática relativamente recente. É importante frisar que antes da Revolução Francesa, o sistema métrico não existia e cada reino, feudo ou cidade-estado possuía seu próprio sistema de medida. Se, como apenas dois sistemas de medida, o métrico e o estadunidense, acidentes graves acontecem, imagine com tantos sistemas diferentes. Unificar internacionalmente os sistemas de medidas foi uma questão crucial para diversos impérios e reinos, como algumas das dinastias chinesas, o Império Romano e também o Britânico. Uma das razões para isso foi a cobrança de impostos. Antes do capitalismo, muitos impostos eram cobrados em espécie, isto é, em bens materiais como grão, sal ou gado. Para garantir que cada um pagaria corretamente sua cota, era necessário que os cobradores de impostos pudessem medir os objetos de acordo com as unidades padronizadas. Uma das formas de estabelecer essas medidas Uma das formas de estabelecer essas unidades era a partir das medidas de partes do corpo do soberano. Esse foi o caso do rei inglês Edgar, que governou durante o século X e estabeleceu oficialmente os nomes de diversas unidades utilizadas até hoje nos Estados Unidos. Os Estados Unidos e a Inglaterra são os principais responsáveis pelo fato de boa parte dos brasileiros já ter ouvido falar de unidade de medida como polegadas, pés, jardas e etc., pouco utilizadas em nosso país. Mas não estamos sozinhos, pois atualmente todos os países do mundo utilizam o Sistema Internacional de Unidades, o SI, o sistema métrico, exceto os Estados Unidos. Em consequência disso, diante de tanta informação, de tantas unidades e medidas, de como se organiza as unidades de medidas de maneira social, como foi essa construção, é importante pensar que tudo passa por transformações e vão se adequando ao mundo contemporâneo. E agora é importante falar a respeito da mercadoria-mãe. E o que vem a ser a mercadoria-mãe? É importante frisar que existe no mundo uma única mercadoria capaz de produzir ou extrair todas as demais mercadorias, ainda que se utilizem para isso outras mercadorias como máquinas, tecnologias, ferramentas e insumos. Você sabe dizer qual é? Trata-se da capacidade humana de trabalhar. A mercadoria-mãe é a capacidade humana de trabalhar. A força do trabalho é formada pelos atributos da pessoa que o exerce, ou seja, o trabalhador. Nela estão incluídos a formação de quem trabalha, sua criatividade, sua especialização, suas habilidades e competências. Quando se contrata um trabalhador, essas características são disponibilizadas. Para que o capitalismo exista e siga como a produção e comercialização mundiais, é necessário que haja pessoas dispostas a produzir, limpar, organizar, criar, projetar, planejar, contabilizar, construir ou administrar em troca de uma remuneração, ou seja, dispostas a vender por um período o direito de uso da força do trabalho e receber uma remuneração como pagamento. O tempo de trabalho humano, o dinheiro e as diversas mercadorias, produtos do trabalho, constituem um conjunto de elementos necessários para a manutenção do capitalismo contemporâneo. Esses elementos estão presentes em quase todos os momentos da vida e eles são quantificáveis, mensuráveis e calculáveis. A partir dessas informações, vamos colocar o conhecimento em ação? Vamos pensar.
Como as pessoas organizam seu tempo na atualidade? Você vai desenvolver um método, em conjunto com seus colegas e professor, para sistematizar suas experiências e a das pessoas em seu domicílio, de modo a conhecer como as organizações sociais do tempo se relacionam com essas experiências. Faça um grupo, com auxílio do professor, elabore as categorias para conduzir um questionário que levantará informações sobre o uso do tempo. Veja algumas sugestões. Por exemplo, quais são as principais formas de uso do tempo que vocês utilizarão nos questionários? Sugestões de trabalho remunerado, trabalho doméstico, convivência com as demais pessoas no domicílio, lazer individual, deslocamento. Um outro modo, como categorizar as pessoas, questionando de acordo com suas características pessoais, gênero, idade, escolaridade, ocupação, e também como vocês vão organizar o resultado para apresentar à turma e colocar também sugestões. Após colocar o conhecimento em ação, vamos para a segunda etapa do projeto, que diz respeito ao dinheiro, uma régua que muda de tamanho. Para iniciar este tópico, nada mais viável do que falar. O que é inflação? Índices, taxas e estatísticas são verdades absolutas e exatas? Medimos o valor das mercadorias em dinheiro, mas como medimos o valor do dinheiro? Vamos pensar sobre isso? É importante que o professor coloque aquela imagem inicial que eu trouxe na apresentação desta etapa. No entanto, eles estão distorcidos. Vocês notarão que os elementos da imagem estão distorcidos e cercados de uma paisagem inóspita, que remete à imagem de sonhos. Observando essa imagem, podemos refletir sobre a fugacidade do tempo e a dificuldade em definir instrumentos e padrões de medidas precisos, ao mostrar um dos principais instrumentos de medição do tempo derretido e distorcido pelo próprio meio. Na etapa anterior, nós estudamos as dificuldades envolvidas na ação de medir, além de conhecer a obra A Persistência da Memória do pintor espanhol Dalí. Na abertura deste tópico, reproduzimos uma releitura feita pelo mesmo artista, a desintegração da persistência da memória, que é a imagem inicial. Nela, a perda de referencial e a distorção das percepções são ainda mais intensas. Com o dinheiro ocorre o mesmo, ele nos dá a medida dos preços de tudo, o que pode ser comprado ou vendido. No entanto, diferentemente da maior parte das formas de medir grandezas, o valor do dinheiro varia. É como se uma régua que mede a distância se mudasse de tamanho de escala. A inflação e as alterações frequentes nos preços das mercadorias mostram essa dificuldade. Podemos dizer assim que a inflação assinala o grau de variação dos preços em determinada economia. Para começar, vamos pensar, qual é o preço do dinheiro? Faça a apresentação desta charge para os seus estudantes e pode fazer a leitura em conjunto. Você chega ao supermercado, começa a olhar os produtos, olha os preços e sempre a mesma sensação. Você já deve ter ouvido ou lido afirmações como estas. A inflação está subindo muito, a compra do mês ficou mais caro, o preço do tomate, outra mercadoria qualquer está absurdo. O dinheiro que eu recebo está durando cada vez menos. O que elas têm em comum é que cada uma expressa, da perspectiva prática e cotidiana, uma noção sobre a progressão dos preços na economia. Porém, as percepções do dia a dia são diferentes dos conceitos utilizados pelas ciências e tecnologias. Portanto, é preciso separar a inflação do conceito de preços relativos e do entendimento pessoal sobre os preços das mercadorias que consumimos. Para desenvolver uma compreensão mais crítica e científica sobre os preços na economia, vamos estudar um pouco sobre inflação, cuja definição mais comum é a alta, contínua e generalizada dos preços em uma economia. O que a inflação quer dizer na prática? Para responder a essa pergunta, retoma os pilares do pensamento computacional e decompõe essa definição em parcela. Por exemplo, a inflação é a alta dos preços. Para ser chamada de inflação, essa alta é contínua. Também deve ser generalizada. Ocorre em uma economia. A primeira parcela da definição, decomposta, coincide com a percepção cotidiana de que se os preços estão aumentando é porque há inflação. Esse ponto isolado, porém, não corresponde ao conceito que exige maior precisão. Da segunda parcela, podemos concluir
que elevações temporárias de preços não podem ser chamadas de inflação. É o caso das variações sazonais nos preços, ou seja, alterações de acordo com o período do ano, como é o caso de alguns produtos agrícolas. Conceitualmente, não é correto chamar de inflação as variações temporárias nos preços. A terceira parcela delimita o conceito de inflação, excluindo altas em preços de produtos específicos. E a última parcela da decomposição restringe a análise a uma economia específica. Assim, fala-se em alta da inflação no Brasil, nos Estados Unidos, na América Latina, na Europa, etc. Portanto, é importante delimitar a economia coberta pela análise. Falado um pouco sobre o que é inflação, também precisamos abordar sobre a deflação. É mais comum ouvirmos falar em inflação do que o seu oposto, a deflação, que é a queda contínua e generalizada nos preços em uma determinada economia. Como a deflação leva a preços menores, isso pode parecer algo bom, pois seria necessário menos dinheiro para adquirir as mesmas mercadorias, certo? No entanto, momentos de deflação geralmente são indicativos de graves crises econômicas, pois costumam estar associados a altos índices de desemprego e a baixos níveis de renda, ou seja, os preços são menores, mas a população tem acesso a menos dinheiro, de modo geral. Isso ocorreu porque, por exemplo, durante a famosa crise que começou com o crash da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Em crises como essa, é comum haver aumento de desemprego, acompanhado de redução no poder de compra da população e de mercadorias acumuladas nos estoques, resultando em prejuízos de produtos e comerciantes. Para vender as mercadorias paradas nas prateleiras, reduz-se o preço delas. Quando essa redução é generalizada e se mantém por um longo período, há uma deflação. Quando ocorre redução generalizada no preço das mercadorias por um longo período, há uma deflação. Além da inflação, da deflação e das variações sazonais, existem diversas outras causas para as variações dos preços das mercadorias. Cada uma delas afeta de modo diferente a vida cotidiana das pessoas. Por isso é bom pensar nesses dois conceitos. Após falar sobre o conceito de inflação e deflação, é importante pensarmos sobre: é possível calcular o preço de tudo? Na prática, a inflação refere-se à alta dos preços em grande parte dos produtos, na grande maioria dos mercados, no atacado e no varejo. Você já imaginou como seria medido tudo isso? Imagine um fiscal do governo que fosse a todos os comércios e fornecedores para calcular o preço de tudo, o tempo todo. Isso seria possível? Além da dificuldade operacional, o custo para uma pesquisa desse porte seria inviável. Então, como são calculados os índices de inflação? Como visto anteriormente, índices de inflação são apenas indicadores, ou seja, ainda surge um valor de referência que torna possível visualizar, analisar e tomar decisões práticas, políticas, empresariais ou pessoais. Por exemplo, se os indicadores de inflação apontam alta significativa, decisões políticas podem reverter o quadro. Uma empresa pode decidir elevar os preços de seus produtos ou serviços, prevendo elevações nos preços das matérias-primas. Uma família, caso disponha de recursos financeiros, pode fazer reservas de mercadorias na despesa. Em outros termos, os índices de inflação apontam tendências gerais e valores de referência, mas não são capazes de medir com exatidão a inflação em si. Na prática, os índices de inflação medem a variação dos preços de certas mercadorias específicas em cidades selecionadas. As técnicas e teorias estatísticas, econômicas e sociais formam a base que permite o cálculo desses índices de forma mais precisa e representativa. Analisar a inflação e seus índices também é uma forma de conhecer a variação do valor de uma determinada moeda. A respeito disso, vamos pensar agora sobre o que vem a ser dinheiro. Desde que somos socializados, aprendemos que o dinheiro é um objeto capaz de comprar coisas. De um ponto de vista empírico, o dinheiro consiste em símbolos que podem ser impressos em papel, produzidos por trabalhadores, ou mesmo os números em uma conta bancária, mantidos fisicamente da mesma forma que todos os dados existem na internet. Do ponto de vista científico, o que é o dinheiro? Antes de responder, precisamos definir mercadoria e o que é compra e venda. Mercadoria vem a ser tudo aquilo que pode ser transacionado no mercado, ou seja, tudo que pode ser vendido, comprado ou trocado. Compra e venda, por sua vez, é o ato de trocar uma mercadoria por dinheiro ou por uma dívida denominada em dinheiro, como é o caso de uma compra feita com cartão de crédito, por exemplo. Diante disso,
podemos dizer que o dinheiro também é uma mercadoria, pois todas as mercadorias podem ser trocadas por ele. Diante disso, se pensamos que o dinheiro é uma mercadoria, mas qual é o preço do dinheiro? A inflação, como foi estudada, é a alta contínua e generalizada dos preços em uma economia. Mas como todos os preços são representados em dinheiro, quando ele sobe é necessário mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Ou seja, uma quantia de dinheiro que era suficiente para comprar certa quantidade de produtos, com o efeito da inflação torna-se insuficiente. Se cada quantidade de dinheiro se torna capaz de comprar menos mercadorias devido à inflação, podemos dizer que na inflação o poder de compra do dinheiro diminui. Assim, podemos concluir que o dinheiro tem seu valor expresso em tudo aquilo que ele pode comprar. Ou seja, o dinheiro varia conforme o preço de cada coisa. Após essa análise, essas percepções, essa construção histórica, social, essa representatividade do dinheiro, das suas medições, da inflação, da deflação, entre tantos outros conceitos aqui discutidos, vamos para a terceira etapa do projeto, que é o custo da necessidade, que nós vamos falar aqui sobre as taxas de juros. Como pontapé inicial, colocamos 3 questionamentos. Inicialmente, como podemos analisar questões sociais a partir de fórmulas matemáticas do cotidiano, como aquelas que definem o valor das parcelas de uma compra a prestações? Existem formas mais ou menos justas de calcular um valor? A taxa de juros é o elemento mais importante para saber o custo de uma dívida? Equações, funções, sequências e gráficos podem ser utilizados para descrever fenômenos naturais, físicos ou sociais. Chamamos esse uso da matemática do descritivo. Porém, essas mesmas ferramentas da matemática também podem ser utilizadas para regular e determinar como algo deve ser feito. Esse uso da matemática é conhecido como normativo, pois determina normas e regras em vez de descrever fenômenos. Grande parte das ferramentas da matemática financeira são normativas, isto é, inclui regras convencionadas por determinado grupo de pessoas. O cálculo do valor de uma dívida, por exemplo, pode incluir uma taxa de juros, que é resultado de escolhas e interesses específicos, caracterizados matematicamente. Neste último tópico, vamos estudar e se aprofundar na dinâmica dos juros, das dívidas e seus cálculos, bem como nas questões sociais e políticas que impactam na formulação desses cálculos. Para pensar em juro, vamos pensar na seguinte situação. Dinheiro rápido, o que vem a ser? De modo geral, para obter dinheiro, as pessoas precisam trabalhar em troca de uma remuneração que pode ser feita na forma de um salário, do valor pago pela prestação de um serviço ou pelos direitos de criação de um objeto imaterial, como um livro, uma obra de arte, por exemplo, da vida de um objeto pessoal e etc. No entanto, muitas vezes o rendimento do trabalho pode não ser suficiente para as necessidades de uma pessoa, família, grupo, empreendimento, estado e etc. Para uma empresa, o dinheiro pode ser insuficiente para realizar um projeto, por exemplo. Nesses casos, como obter dinheiro rapidamente? Uma das respostas mais comuns quando fazemos esse tipo de questionamento é contrair uma dívida, ou seja, pedir um empréstimo, recorrer ao cartão de um banco, ou a companhias de cartão de crédito, financiar uma compra, entre outras. Quase todas as dívidas exigem o pagamento de juros, ou seja, um valor adicional que se paga para ter acesso ao dinheiro por um período determinado. Assim como a inflação e o câmbio, os juros também são usualmente expressos em taxas. Assim, podemos pensar na taxa de juros como uma forma de preço do dinheiro, pois eles nos dão o preço que deve ser pago ao credor em troca de uma quantia em dinheiro durante um período. Diante disso, podemos resumir que o juro nada mais é que o preço que se paga para ter acesso a uma quantia em dinheiro por um período determinado. Agora, falando de juros, percebemos a íntima relação com a matemática financeira. E para isso, vamos discutir sobre a matemática financeira exata e a matemática financeira social. Quando o assunto são taxas de juros, dívidas, investimentos e poupanças, é possível exercitar o pensamento crítico sobre a matemática e a sua relação com a sociedade. Diante de fórmulas e equações, é comum afirmar que os resultados são incontestáveis, exatos e que não há o que possa ser criticado de um ponto de vista social das ciências humanas. No entanto, nenhum dos elementos da matemática financeira, como o cálculo de juros e rendimentos, é uma simples descrição de um fenômeno natural, como é o caso da matemática utilizada na física. Calcular o montante a ser pago por um empréstimo envolve motivações e interesses, tanto de quem empresta quanto de quem pega emprestado.
e as decisões envolvidas nesse tema são relevantes para toda a sociedade. Entre 2018 e 2020, por exemplo, a parcela endividada da população brasileira excedeu 60%, segundo dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, a PEIC. Dados como esse surgem o caráter social envolvido nas dívidas e, por consequência, nos modos como são calculados. As formas para o cálculo de dívidas são pauta no Estado em instâncias como a Câmara de Deputados, o Senado e o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Debates desse tipo ocorrem por diversas razões. Em alguns casos, cada fórmula carrega um raciocínio lógico próprio e pode gerar benefícios desiguais para o credor ou devedor. Em outras, o desequilíbrio entre credores e devedores pode ser considerado tão grande que algumas práticas financeiras se tornam ilegais. Além disso, tendo em vista que mais da metade da população brasileira possui dívidas, decisões que envolvem o cálculo desses valores é uma questão de interesse para a maioria da população. A criação e a escolha de uma fórmula matemática podem envolver questões jurídicas e políticas de interesse social. Por isso, existem leis que regulamentam os cálculos de valores das dívidas. Portanto, na matemática financeira é possível encontrar relações de poder ocultas sob a aparência de ser algo exclusivamente técnico ou matemático. Entendido? Agora, para ser mais específico, vamos falar sobre a composição de capitais. Conforme visto, há mais fatores que determinam o tamanho das dívidas do que simplesmente a taxa de juros utilizada. A fórmula de cálculo utilizada por instituições financeiras para determinar os montantes pagos pelos credores podem ser mais importantes na determinação do tamanho final da dívida do que a taxa de juros cobrada. Por essa razão, existem diversas questões de regulação e legislação de práticas de cálculo financeiro. Uma das principais divisões entre as formas de calcular as dívidas se dá entre modelos de juros simples, similares às fórmulas apresentadas anteriormente, e modelos de juros compostos, como as que nós conhecemos no estudo da matemática financeira. Nas próximas sessões, você vai conhecer melhor as definições e os argumentos em torno da cobrança de juros compostos. Nos processos de deliberação política sobre a regulamentação das práticas de instruções financeiras, são utilizadas diversas ferramentas técnico-científicas como elementos de retórica e convencimento. São argumentos matemáticos, legais, econômicos ou voltados a questões sociais como o endividamento da população. Diante disso, é importante falar que a dívida ela vai além do juro. A fórmula de calcular os montantes de uma dívida, o que esperamos receber de um investimento, é essencial para entender tais dinâmicas. A escolha da forma de cálculo impacta tanto no tamanho das dívidas quanto na taxa de juros. Imagine que você tem um dinheiro guardado na poupança e vai emprestar a um amigo. Pode ser que escolha cobrar dessa pessoa algum juro para compensar o fato de que o dinheiro deixará de render na poupança. Nesse caso, é possível escolher uma forma mais justa e menos custosa para seu amigo, ainda que tenha sido cobrado juros. Para atingir esse fim, você decide calcular o montante ao final do empréstimo utilizando a fórmula do juro simples, pois sabe que essa é a fórmula que resultará em uma cobrança menos custosa. Digamos que você tenha escolhido cobrar a mesma taxa de juros que recebe na poupança. Afinal, seu objetivo era apenas cobrir o valor que você ganharia naquela aplicação. Mas você resolve checar se de fato os juros simples e os rendimentos da poupança seriam iguais. Na hora de comparar o cálculo do juros simples com o rendimento da poupança, você percebe que o rendimento da aplicação é maior do que o valor cobrado do seu amigo. Por que isso aconteceu? Isso ocorre porque o rendimento da poupança obedece a outra fórmula de cálculo, a de juros compostos, que resulta em valores finais maiores do que aqueles calculados para juros simples. Os juros compostos são uma forma bastante comum de calcular montantes a serem pagos em dívidas ou a serem recebidos em aplicações financeiras como a poupança. Quando colocamos um montante de dinheiro em uma poupança, o valor é recalculado a cada mês e no mês seguinte o rendimento da poupança incide sobre o valor colocado inicialmente, adicionado ao rendimento recebido no mês anterior. Dessa maneira, a escolha da forma de cálculo impacta tanto no tamanho da dívida quanto na taxa de juros. Agora, após toda a construção do conhecimento produzida durante o desenvolvimento deste projeto, vamos pensar, e na prática, a teoria é outra. Inicialmente vamos pensar, compostos ou simples, a respeito dos juros. Qual a diferença?
As grandes desigualdades entre juros simples e compostos não se mostram tão claramente quando falamos em dívidas mais corriqueiras e com menores prazos, como no caso de compras parceladas com cartões de crédito. No entanto, o contraste entre os resultados da aplicação de juros simples ou compostos se torna bastante visível em financiamentos com períodos mais longos, acima de 12 ou 24 meses, como de automóveis e imóveis. Estudar como funções matemáticas distintas variam de acordo com o tempo é uma tarefa que pode ser executada com a aplicação das técnicas de matemáticas de sequência. Por essa razão, você vai transformar as fórmulas dos montantes, calculadas por juros simples e compostos, em sequências numéricas. O montante será a variável dependente e o tempo t a variável independente. Concluindo, entre montantes e parcelas. Na prática, cada cálculo de rendimento em aplicações financeiras ou de cobranças sobre dívida é feito a partir de raciocínio e interesses particulares que podem ser distintos daqueles envolvidos nos cálculos vistos até aqui. A multiplicidade de fatores que orientam os cálculos é vasta, portanto seria impraticável conhecer todas as fórmulas existentes de uma só vez. Além disso, o parcelamento de dívidas é uma prática bastante comum no mercado de crédito, como é o caso do financiamento habitacionais ou compras parceladas com cartões de crédito, algo bem diferente de quitar o valor total da dívida em um único pagamento. Mas por que isso faria diferença no montante total? Para responder essa questão acima, pense na situação inversa, a construção de uma poupança. Imagine que seus familiares decidiram poupar R$100 mensalmente à taxa de 1% ao mês. Aí veja aí na tabela, ou no gráfico, como isso ia evoluir durante os primeiros 5 meses. Aí nós temos o rendimento de juros, o novo aporte e o acúmulo do mês anterior. No caso da poupança, você já conhece a fórmula de juros composta utilizada, contudo, a cada novo mês é feito outro depósito com valor fixo, que eleva o montante sobre o qual incide os juros ao final de cada mês. Com os parcelamentos ocorre o inverso. A cada novo mês há um novo pagamento, que por sua vez reduz o montante sobre o qual são calculados os juros daquele mês. Espero que tenham compreendido, tenham gostado da apresentação do nosso projeto integrador. Obrigado por vocês terem nos acompanhado até aqui. Somos da Universidade Federal de Alagoas, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, o PPG-SIM, e integramos o Grupo de Pesquisa em Matemática, Educação e Tecnologia do Instituto de Matemática, o MATEDTEC.